A Tarde DF de hoje começa com imagens de uma briga de trânsito terrível. Um homem de 68 anos foi agredido na Avenida Leste de Samambaia. Olha a confusão, no meio da rua. Motoristas filmaram ali essa briga. Esse idoso está internado e espera por uma cirurgia para reconstrução do osso da face. Ao vivo, Bruno Silveira está chegando aqui para falar com a gente. Tem mais informações sobre esse caso? Boa tarde para você, Bruno. Oi, Lana, boa tarde para você, para quem está nos acompanhando. A gente vê essas imagens que assustaram os motoristas que estavam passando por aqui, bem em frente ao quartel do Corpo de Bombeiros, aqui na altura da quadra 414, em Samambaia Norte, e viram então essa confusão, essa briga de trânsito. Segundo o motorista de aplicativo que aparece nas imagens próximo ao carro do idoso, ele havia sido vítima de uma colisão lateral a poucos metros daqui. E aí ele perseguiu o carro desse idoso, então, para evitar que esse outro motorista, fugisse do local. E aí, então, chegando aqui próximo à rotatória, eles pararam no trânsito e aí começou toda essa confusão que a gente consegue ver pelas imagens. E esse motorista, ele foi encaminhado à delegacia e lá ele prestou depoimento, explicou aos policiais justamente isso, que ele havia sido vítima de uma colisão entre os veículos. Ele perseguiu esse motorista para evitar que ele fugisse e na hora que ele desceu do carro, a intenção dele era puxar o freio de mão do carro do idoso que estava se movimentando. Nesse momento, então, esse motorista de aplicativo explicou que o idoso começou a ficar agressivo, começou a se debater, dar chutes nesse motorista e ele estava apenas se defendendo. Ele negou essas agressões. Inclusive, nós temos um áudio desse motorista de aplicativo explicando um pouco sobre o que aconteceu. Vamos ouvi-lo agora. Eu não agredi ele, eu tava tentando puxar o freio de mão do carro dele que tava no movimento e ele se debatendo, dando chute. Eu só tentei me defender. E aí, bom, esse idoso foi agredido, ele acabou sendo encaminhado pelos bombeiros aqui em frente, onde ocorreu isso. Ele foi levado ao Hospital Regional de Taguatinga. Lá foi constatado que ele sofreu 2 fraturas no rosto. Ele está internado na ala vermelha do Hospital Regional de Taguatinga. Primeiro, a equipe médica fez uma análise para ver a necessidade de cirurgias no rosto para reconstrução, então, dessas fraturas. E esse idoso, então, agora está esperando essas cirurgias serem feitas lá no Hospital Regional de Taguatinga. A nossa produção conversou com a família mais cedo e ela explicou que esse idoso, ele havia sofrido um AVC em 2019, ele tem um problema cardíaco e que, segundo esse idoso, ele contou para a família que a ideia dele era encostar justamente aqui no quartel do Corpo de Bombeiros para evitar que os carros ficassem parados no meio da rua, bloqueando o trânsito. Então, ele não queria fugir dessa colisão. Ele queria apenas encontrar um local seguro para que os 2 motoristas pudessem, então, estacionar os veículos e conversar sobre as responsabilidades de cada um nessa colisão que aconteceu. Esse caso foi registrado na 26ª Delegacia de Polícia aqui de Samambaia. Foi registrado inicialmente como colisão entre veículos sem vítimas e agora os agentes da Polícia Civil, então, vão dar continuidade a essa investigação para ver, então, exatamente o que aconteceu. O motorista e o passageiro do carro que estava na hora nessa corrida do aplicativo prestaram depoimento à polícia. O idoso vai ser ouvido ainda, porque ele não foi ouvido logo de início, porque ele havia sido encaminhado ao hospital. Então os agentes vão até lá para ouvir o depoimento dele, para assim, então, seguir essa investigação e analisar as responsabilidades desses motoristas envolvidos nessa confusão, nessas cenas lamentáveis que a gente acabou vendo os outros motoristas flagrando por aqui, no meio de uma das principais avenidas de Samambaia Norte. Lana. Obrigada, Bruno, pelas informações.